Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a sexta mensagem de hoje com respeito ao tema visto em Mateus 10, de 6 ao 8. Eu disse para vocês que iríamos gravar apenas 5 mensagens sobre esse tema, sobre Jesus ter dito que era para expulsar demônio, curar enfermos, limpar os leprosos. Essa é a tarefa dos discípulos. Doenças espirituais que demônios colocam nas pessoas, era o papel, de Cristo vir na terra, e ainda continua sendo multidões de doenças na terra. Muitas delas, não todas, mas muitas delas, são espíritos malignos que colocam nas pessoas. E a missão da igreja, do cristianismo, é expor isso para o mundo, pregando, falando, avisando que nem todas as doenças do planeta Terra, meus amados irmãos, elas são vindas apenas porque aconteceu de eu peguei um câncer e não sei porquê. Eu estou cego da vista e não sei porquê. Eu estou surdo, mas foi uma doença qualquer. Estou com problema no sangue. Muitas dessas doenças são malignas. O melhor, o diabo é que bota. Então, eu quero ler um dos textos para você ver. Lucas 8, 1 em diante. Vamos ler. O papel da igreja é avisar que naquela época multidões foram curadas e por isso se tornaram discípulos de Jesus, porque reconheceram o bem que Jesus fez, libertando elas do poder dos espíritos malignos, dos demônios, e por isso elas, por agradecimento eterno, não tem como agradecer de outra maneira a não ser servindo a Deus. Então elas se entregavam para ser discípulos dessas pessoas, se tornando repetidoras da mensagem do cristianismo. Por isso chegou até aqui hoje. A Bíblia está na nossa mão, porque outros que vieram antes da gente receberam também esses milagres. Essas mensagens chegaram até eles da Bíblia, e eles estão repetindo, como eu estou tentando fazer também para você e para o mundo inteiro. Vamos ler então Lucas 8. Já peço que você pegue e envie para alguém essa mensagem, para eles também descobrirem que Jesus é o mesmo. Como diz Hebreus 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então eu quero ler aqui no capítulo 8, verso 1 em diante. Diz: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos que ele escolheu para pregar. Um deles era Judas, que estava aí no meio. Verso 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Fazenda aqui é dinheiro, e é qualquer outro tipo de recurso que elas tinham na mão naquela época. Mulheres que tinham uma situação financeira abastada, que receberam milagres a partir de Deus. Onde elas andavam, dizem: Jesus, olha aqui, quem vai pagar hoje o almoço para todo mundo sou eu, quem vai pagar o jantar sou eu, quem vai comprar comida para essa multidão que anda aí sou eu, quem vai dar isso, vai dar aquilo, porque nós temos o dinheiro. Você nos libertou
de coisa que a medicina jamais nos libertaria. O nosso dinheiro nunca poderia comprar o favor que tu fizeste de nos libertar dos demônios que trazia enfermidade, trazia um monte de tribulação. Agora estamos livres. Então o que vamos fazer? Vamos ajudar com nossas fazendas, como diz Provérbio 3, 9 e 10, que diz: honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. É minha tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais antiga, mais perto do original. Aí na parte B do versículo de Provérbio 3, 9 e 10, diz: e então se encherão de mosto os teus lagares. Mosto é aquele produto primeiro que saía da uva, que eles colhiam muita uva e levavam para o tanque. O lagar significa tanque, onde eles colocavam ali para extrair a uva, e eles vendiam, ganhavam muito dinheiro, aqueles grandes produtores de uva. Então Jesus diz que quando eles ajudavam a obra de Deus com dinheiro, Deus multiplicava as colheitas deles, e eles ganhavam sempre um pouco mais. Então essas mulheres, sabendo que Deus tinha feito coisa que os líderes de Israel nunca fizeram, que a religião de Israel nunca fez, somente Jesus, diz que elas passaram também a segui-lo, e em qualquer cidade onde ele ia, essas mulheres iam, e eram mulheres importantes no cenário político daquela época. Mulher do procurador, não é? Procurador da cidade. Aqui, ó, Maria Madalena, que saiu 7 demônios de uma mulher chamada Maria Madalena. Querido, você já imaginou por que tem tanta gente por aí com tanto problema? É doença para cá, é doença para ali, é tribulação para ali, é uma dor aqui, uma dor ali. Às vezes já correu para médico, muitas vezes não deu certo, já gastou muito, não deu certo, e a dor continua, o problema continua, porque não sabe que tem demônios influenciando para que ali ela não seja curada, porque ainda não foi atrás daquele único que pode resolver, como essas mulheres fizeram. Elas foram atrás de quem? Do único naquela época que tinha o problema espiritual para resolver. Querido, quando o problema é espiritual, tu pode chamar o general, o coronel, o médico, tu pode chamar o cirurgião, o oftalmologista, quem tu quiser, tu pode gastar trilhões e trilhões. Se for um problema espiritual, como essas mulheres tinham certeza que o problema delas é espiritual, por isso andava atrás de Jesus, o único que até hoje pode libertar alguém de um problema espiritual, como elas viveram. Então, meu irmão, essas mulheres, sendo ricas ou não, elas decidiram: vou seguir ele para sempre. Faça o mesmo, busque nele, clame o nome dele, onde você estiver, dentro do mato da Amazônia, ou dentro do castelo da rainha da Inglaterra, em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, clama o nome dele. Aqui diz que uma mulher tinha 7, querido, multidões estão atribulados com tantos problemas e não sabe de onde vem. É o reino de Satanás, onde ele está operando na terra, que ele pode fazer o que ele quiser com a humanidade, enquanto Cristo é a solução. Ele foi a solução para essas mulheres, e nós lemos um texto como esse, sabe por quê? Porque ele quer fazer o mesmo hoje, viu? Ele nunca muda, e ele quer também operar na minha vida, na tua vida. Então, por aqui você começa a ver o seguinte: esta mulher, ela tinha 7 demônios,
Maria Madalena. Aqui não diz exatamente o que ela fazia, se ela era uma lésbica, ou se ela era uma ladra, ou se ela era uma fumadora de maconha, ou se ela era um político corrupto, ou se ela era uma prostituta. A Bíblia não diz exatamente por quê, mas aqui diz que ela tinha 7. Querido, dentro da Bíblia nós vemos que tem pessoas, por exemplo, o homem desviado, ele tem 8 demônios. Onde que está escrito? Está aqui no livro de Mateus 12, né? Jesus diz que quando alguém está endemoniado, Jesus vem, que alguém ora, expulsa o demônio sai, vai embora, e a pessoa fica liberta. Aí o diabo vem, se aquela pessoa não quer um compromisso com Deus, mesmo depois de ter expulsado o demônio dela, e ela não procura se firmar com Jesus, não procura andar no cristianismo verdadeiro, não procura renunciar ao mundo, às práticas que o diabo gosta, aí aquele demônio sai e volta e vai morar naquela casa. Mas o pior, ele não apenas volta, disse Jesus, mas Jesus disse que ele vai trazer mais 7, mais 7, e a vida daquela pessoa vai se tornar pior. Quer ver? Olha aqui, ó. Mateus 12, 43, Jesus disse: e quando o espírito imundo tem saído do homem, espírito imundo é porque quando o diabo está na pessoa, o coração da gente quer levar a gente para a sujeira, para a lama, para botar moral na lama, a pessoa diz: aquele é um ladrão, aquele é um corrupto, aquele é um gay, aquele é um enrolão, aquele é uma prostituta, aquele é um traficante, aquele é um safado, um mentiroso. Então imundo porque vai sujar a gente perante a humanidade, porque também nossas práticas vão sujar a gente vai ficar sujo, porque o diabo sabe que somente os limpos podem andar com Deus, que Deus não gosta de sujeira. Então Satanás faz isso para a humanidade ficar separada de Deus para sempre, porque Jesus diz que somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, verso 8, somente o puro de coração pode subir para o céu. Então o diabo faz isso para fazer multidões se perderem. Então aqui diz Mateus 12, 43, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má, quer dizer, perversa. Então tudo que o diabo quer é se alojar em quem já é perverso. Por isso que ele é chamado de espírito maligno. Dessas mulheres aqui, ó, eles são chamados de espírito imundo lá em Mateus 12, porque eles vêm para sujar o homem, a moral do homem. E aqui eles são chamados de espírito maligno, porque eles são perversos. Quando você vê alguém que diz: não perdoa, eu odeio, eu quero é ferir, eu quero roubar, eu quero é matar, tem espírito maligno usando as pessoas, como está aí o Hamas e todos aqueles que o apoiam e aplaudem, tudo com o mesmo espírito maligno, demônios perigosíssimos usando essas pessoas para dizer que eles estão certos, que eles estão sendo oprimidos, que Israel é que está errado, quando sendo atacado, que até criancinha o Hamas degolou criança, incendiou pessoas com a mão amarrada, mutilou um monte de gente só porque é judeu, porque ele não atacou o exército de Israel, ele foi atacar civis. 80% de quem o Hamas matou
quase 1.500 pessoas que eles já mataram, o Hamas, de sábado até esse outro, hoje, então já está fazendo 10 dias, cerca de 10 dias, só matou a maioria civil, criança, velho, e muita gente aplaudindo. Sabe o que é isso? Espírito maligno, que estava nessas mulheres de Lucas 7, Lucas 8, que Jesus libertou, que estava também nessas pessoas que já se desviaram do Evangelho. Muitos estão em facções aí, do crime organizado, matando com perversidade uns aos outros, e matando gente na sociedade. Muitos estão nos presídios ali, querendo matar, querendo sair dali para fazer o mal. São demônios, mas quando se convertem a Deus, irmão, Deus liberta eles. Por quê? Porque lá no livro de Isaías diz assim, ó, Isaías 55, 6 a 8 diz assim, ó: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, deixe o homem ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele é poderoso em perdoar. Então, quando alguém prega que o diabo existe, os demônios, chamados de espírito maligno, entram nas pessoas que já são com esta tendência de maldade, vai usar eles para cada vez ser mais malvado. E alguém prega, muitos deles dizem: eu quero esse Jesus para me libertar disso, nunca mais eu quero ser usado por espírito maligno, para o próprio Deus me chamar de maligno. Isaías 55, 6 em diante, o próprio Deus sabe que eu sou maligno, e lá no céu não tem parte nenhuma com Deus, quem é perverso. Então, quando você prega, e é preciso a igreja avisar isso, quando você fala, a multidão diz: então, eu quero Jesus, o diabo eu não quero mais, eu não vou ter mais a minha vida para Satanás usar, eu vou fazer igual essas mulheres aqui de Lucas 8, que elas tinham espíritos malignos, mas o que elas fizeram? Começaram a seguir Jesus, largaram Satanás de mão, que na Bíblia diz que quem está desviado está seguindo Satanás, 1 Timóteo 5, 15. Então, aqui, multidão, irmão, no Brasil e no mundo, era maligno, perverso, e abandonou tudo isso. Eu era um deles. Eu já usei fuzil, já usei metralhadora, fui policial a minha vida inteira, dei muito tiro por aí em bandido, às vezes fazia de maldade, porque eu sabia que ele ia me atirar antes, e eu tinha que atirar primeiro nele, porque senão ele ia tentar contra mim. Então eu disse: rapaz, tu vai me matar, eu te mato logo, e lá vai bala. Assim em qualquer exército, assim em qualquer polícia, a polícia tem que fazer logo antes, porque senão ela morre. Então, mas um dia que eu encontrei com meu Deus, eu disse: Deus, essa vida aí chega, nunca mais o meu Deus vai me ver como maligno, ou melhor, uma pessoa usada pelo mal, pelos demônios, como essas aqui de Lucas 8. Eu vou seguir o exemplo dessas mulheres, e o que eu puder fazer para ajudar Jesus na tarefa de evangelizar os outros, eu vou fazer minha parte. A Bíblia diz que essas mulheres seguiam ele e dava com suas fazendas. Irmão, eu queria ter dinheiro, que eu ia ajudar quem precisa. Eu já disse para o meu Deus um monte de vezes, se eu tivesse dinheiro, eu fazia era pagar para as pessoas me ouvirem. Nunca eu ia querer dinheiro de ninguém se eu tivesse dinheiro, nem dízimo, nem oferta, nem nunca eu não ia querer. Se Deus me desse uma empresa, alguma maneira, um salário alto, alguma forma, que não fosse da igreja, eu ia doar para quem precisa, que é o que multidão de cristão, que tem muito, que Deus chamou ele para investir com muito.
ele faz é se esconder, ainda quer mais. Senhor, eu quero é mais, quero me encher. E Jesus vai te cobrar, porque na Bíblia diz em Lucas 12, 48, Jesus disse: a quem mais for dado, mais será cobrado. Então tenha cuidado, você que tem bens nesse mundo, em vez de investir na obra, você quer tirar mais, ganhar mais para investir no teu egoísmo, na tua vaidade, em vez de dizer: Deus, eu quero imitar esta pessoa, como Jesus disse para o jovem rico, aqui na Bíblia, ele disse: pega o que tu tem, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Está aqui, ó, Lucas 19, 21, aí o rico foi embora, não voltou mais. Aí Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Por isso, porque ele é um egoísta, ele não sabe que Deus chamou ele, foi para investir na obra, enquanto nós temos multidões, irmão, que está vendo os outros irmãozinhos morrer, e ele tem alguma coisa como investir, não investe. E eu digo: Deus, se eu pudesse, se tu me levantasse parceiros, pessoas, nós íamos era dar, nunca ia querer um centavo da igreja, nem de lugar nenhum. Ah, pastor, mas por que você recebe? Porque eu não tenho dinheiro de outro lugar, e tenho que receber um pouquinho daqui. Mas na Bíblia diz que quem tem mais é para ofertar mais do que os outros. 1 Coríntios 16, 1 ao 4, que é para entregar mais do que os outros, aqueles que têm um pouco mais. A mesma coisa ele disse em 2 Coríntios 9, usando Paulo, verso 1 ao 3, que cada um tem que doar para ajudar o cristianismo, aquele que tem um pouco mais, que Deus já abriu mais a porta para ti do que para outro. É você que Deus conta que você deve dar um pouco mais do que os outros que têm menos, mas Deus exige que todos sirvam a Deus da maneira que puder. Essas mulheres de Lucas 8, elas são exemplo para nós, viu? Somente quem foi liberta dos demônios, que prende no egoísmo, que prende na cegueira espiritual, é que diz: eu estou liberto, nunca mais o diabo me pega, eu estou livre para abençoar pessoas com aquilo que Deus me deu, também para me repartir. Faça isso, você vai ter grande galardão no céu, amém? Envie as mensagens para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.